Olá meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo aqui ao canal ANP Dog. Vamos falar nesse vídeo sobre alimentação natural para cães com pedra na bexiga. Existem 6 tipos de pedras diferentes, vamos falar sobre cada um deles e o que deve ser feito em cada um dos casos, ou o que pode ser feito em cada um dos casos. Caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, a UNB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Bom, para fazer esse vídeo aqui, eu utilizei esses 2 livros, o Manual de Medicina Interna de Pequenos Animais, livro básico aí da veterinária, do Nelson Couto, e também esse outro aqui, que é o Raw Natural Nutrition for Dogs, da Lew Olson. Bom pessoal, alguns conceitos que a gente tem que compreender para entender melhor esse problema no cachorro, né? Primeiro, a supersaturação da urina. O que é uma supersaturação? Saturação é a capacidade que, nesse contexto, né, é a capacidade que o líquido tem de dissolver alguma outra coisa, né? Então, se a gente pega aqui o açúcar, vamos diluir açúcar na água. Se eu coloco só uma colherzinha de açúcar, o açúcar desaparece. Ele se dissolve ali na água, ele está tão espalhado que a gente não consegue mais ver os cristais. Ele está ali, se você tomar água, a água está doce, mas a gente não consegue ver os cristais, porque eles se dissolveram. Se a gente colocar 2 colheres de açúcar, por exemplo, nem todo o açúcar vai ser dissolvido, vai ficar um pouquinho no fundo. Por quê? Porque essa água está saturada de açúcar. Tem muito açúcar na água já dissolvido, então a água perdeu a capacidade de dissolver mais açúcar. Então acumula um pouquinho. Se eu aumentar mais ainda a quantidade de açúcar, mais açúcar vai ficar depositado aqui acumulado. Lembrando que açúcar é um tipo de cristal. E aí, quando a gente vai pensar lá na urina do cachorro, na bexiga urinária, há também a formação de cristais na urina. Cristais de diferentes tipos. E esses cristais eles podem se acumular, se grudar uns nos outros e formar uma pedra, por exemplo. E daí vem as pedras na bexiga. Uma outra teoria é de que existe uma matriz ali inicial, pode ser uma proteína, por exemplo, aí um cristal se gruda nela, outro cristal se gruda nela, vai se grudando um monte de cristal até formar uma pedra. Também pode ser desse tipo. Não sei se você já ouviu falar, porque isso me faz lembrar da formação da pérola lá nas ostras, né? Começa com um grãozinho de areia que entra lá na ostra, aquilo inflama ali dentro dela, ela para se proteger desse fator agressivo, ela começa a liberar uma substância que vai se formando ali ao redor daquele material agressor, né, para se proteger. E aí, na bexiga urinária do cachorro pode acontecer algo semelhante, mas não com o mesmo propósito, obviamente. Mas aí vai se formando ali um acúmulo desses cristais, formando as pedras. Mas as pedras também podem ser causadas por infecção urinária. Por exemplo, tem bactéria lá que invadiu a bexiga do cachorro, né? Tem ali uma infecção urinária, e essa infecção urinária ela aumenta a quantidade de debris. O que é um debris? Debris são restos de células, por exemplo, né? Se a gente tem uma casquinha de um machucado, aquela casquinha é chamado tecnicamente de debris. Então são debris celulares, são restinhos que podem ficar ali boiando na urina do cachorro. Lembra que eu falei lá que uma das teorias para a formação de cristais era cristais se grudarem ali, por exemplo, numa proteína? Esses debris podem servir como essa matriz inicial para a formação desses cristais. Então a infecção urinária pode causar isso. Retenção de urina por muito tempo. O cachorro, por exemplo, ele só urina quando ele passeia. Aí ele passeia uma vez por dia, então ele vai urinar uma vez por dia, ele vai ficar segurando ali a urina ali o dia inteiro, principalmente macho faz isso, né, por conta de marcação de território. Isso pode também causar formação de pedra na bexiga. E também a questão da pouca ingestão de água. O cachorro bebe pouca água, se bebe pouca água, tem pouco líquido para dissolver os sais que estão ali na urina e vai acabar formando esses cristais que podem se grudar ali um no outro e formar pedras. E aí lembrando, ração é pobre em água. A alimentação natural tem muito mais água do que as rações, então pode ser sim utilizada em diferentes categorias, porque existem diferentes tipos de pedras, que exigem diferentes tipos de tratamentos, mas a alimentação natural pode ser usada em todas elas, porque é riquíssima em água, vai fazer o cachorro urinar mais vezes e eliminar esses cristais, evitar que eles se grudem ali um no outro, formando as pedras. E aí temos aqui a bexiga urinária, né, cheia de urina, aqui de um cachorro que urina muito,
né, várias vezes ao dia, que bebe muita água, como alimentação natural. Aqui um cachorro que não bebe tanta água, que urina poucas vezes no dia, começa a acumular esses cristais, aqui igual ó, no exemplo do açúcar, ó. Aqui os cristais no fundo do copo, né? Aqui os cristais dentro da bexiga do cachorro, e aí esses cristais podem se grudar e formar as pedras. Pessoal, esse vídeo tá fantástico, então já peço a sua curtida e se inscreve aqui no canal também. Bom, urolitíase, o que é urolitíase? É o termo correto para pedra na bexiga, é o termo técnico. A urolitíase, né, o pedra na bexiga, pode ser de diferentes tipos. E aí exige cada tipo uma dieta ou um tratamento diferente. Os tratamentos, além da dieta, né, que é um tratamento em si, podem ser cirúrgicos. Em alguns casos, essas pedras elas não podem ser dissolvidas, elas ficaram muito grandes e não podem ser dissolvidas. Aí qual o problema de uma pedra na bexiga? O cachorro urinar, por exemplo, e ela ficar travada ali na uretra do cachorro, na saída ali da urina. Se isso acontecer, o cachorro vai ficar literalmente entupido, vai começar a acumular urina e isso pode gerar um caso extremo, um rompimento da bexiga, um rompimento do ureter, problemas renais e tal. É uma situação grave, o cachorro não pode parar de urinar. A urina tem ali compostos que precisam ser eliminados do corpo e não acumulados, tá? Então tem que tomar cuidado. E aí os cálculos de urina, né, os urólitos é o termo da pedra em si, podem ser desses tipos aqui, da estruvita ou fosfato de amônio e magnésio, é outro nome, oxalato de cálcio, urato, xantina, cistina e silicato. E cada uma tem suas próprias características que a gente vai abordar aqui no vídeo. Bom, a urolitíase ela pode ou não estar acompanhada de infecção urinária. Se tiver infecção urinária, tem que tratar também a infecção urinária, porque pode ser a infecção urinária a fonte desses urólitos, né, dessas pedras. Então tem que tratar a infecção. Se precisar fazer uso de antibióticos, seu cachorro precisa tomar também probióticos. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como tratar a diarreia causada por antibióticos. O cachorro está tomando antibiótico, deu diarreia, você não vai parar de dar esse antibiótico para o cachorro por conta própria. Você vai conversar com o veterinário, se ele tiver outra solução, beleza. Se não, talvez tenha que continuar dando antibiótico para tratar um outro problema. Mas você pode fazer uso de outras técnicas para aliviar essa possível diarreia, tá bom? Aí tem um vídeo sobre isso, caso você queira assistir, tem aqui no canal. Bom, aí pessoal, vamos lembrar, no último vídeo que eu fiz, né, eu falei muito sobre pH. Vamos falar do pH. O pH é importantíssimo também aqui nesse tema. No outro vídeo que eu falei foi sobre o pH do estômago, né, do cachorro. Agora vai ser o pH da urina do cachorro, né? E aí lembrando, pessoal, o pH neutro é o pH 7. O pH é uma escala que vai do 0 até o 14, sendo que do 0 até o 6 é um pH ácido. E quanto mais perto do 0, quanto menor o pH, mais ácido é ele. O 7 é neutro, né, que é a água, um exemplo, e do 8 ao 14 é um pH alcalino ou básico. Tem esses dois nomes. Então, quanto maior o pH, mais alcalino ele é. Tá? Aqui do site vaiquimica.com.br. Bom, alguns cuidados. A gente vai falar aqui sobre formas possíveis de cuidar desses problemas, né? Mas você não pode fazer isso por conta própria, precisa de acompanhamento veterinário, porque você pode... o Edgar falou que o urólito tal, o cálculo tal tem urina ácida ali no meio, então precisa tornar essa urina mais alcalina, vou fazer isso do meu jeito. Aí você vai lá deixar a urina alcalina demais e vai formar outro tipo de cálculo. Você pode sair de um extremo e cair em outro, porque tanto o pH ácido quanto o pH alcalino predispõe à formação de cálculos, né, dessas pedras de tipos diferentes, mas predispõe. Então toma cuidado com isso, faça tudo com acompanhamento de um veterinário. Primeiro cálculo, vamos falar aí, primeiro urólito, é de estruvita ou fosfato de amônio e magnésio. Tratamento de todos, em todos vai ter isso. Aumentar a ingestão de água, você tem que fazer o seu cachorro beber mais água, porque isso ajuda a dissolver. Né? Se eu tenho um copo maior, eu consigo dissolver mais açúcar, concorda? Então se tem mais água ali presente na bexiga do seu cachorro, passando ali pela bexiga do seu cachorro, vai ajudar a dissolver os cristais e tal. Porque a gente viu também que os cristais vão se juntando e formam as pedras, então vamos dissolver os cristais. Bom, a estruvita é formada em pH
a urina, né, com pH neutro a alcalino. Então, se o pH da urina do seu cachorro estiver alcalino, precisa deixar essa urina mais ácida. Se o pH da urina do cachorro estiver neutro, não vai fazer nada, porque se você deixar ácido, pode formar cálculos de outro tipo. Então, se tiver alcalino, tem que deixar a urina mais ácida. Alimentos que ajudam nisso, né? O frango, carne bovina, ovos, iogurte, carne suína e peixe também. É possível fazer essa manipulação desse suplemento. Você vai pedir isso para o seu médico veterinário. Se você me mandar um e-mail pedindo para fazer a receita, eu vou te falar o seguinte: não posso fazer isso, a não ser que eu atenda seu cachorro. Então, você pode pedir para o seu veterinário me mandar um e-mail, eu passo as doses para ele, aí o seu veterinário faz a receita para você, tá bom? Então, o que pode ter nessa formulação? D-L-metionina, cranberry, D-manose, piridoxina, vitamina K2 e N-acetil-D-glucosamina. No caso de cálculos de oxalato de cálcio, um outro tipo, aumentar a ingestão de água, né? Vamos usar alimentação natural, porque é riquíssima em água comparado com ração. Se forma em urina com pH ácido a neutro, já é diferente, né? O outro era pH alcalino a neutro, agora é pH ácido. Então, a gente vai deixar essa urina mais alcalina, se for o caso, né? Se ela estiver ácida, tem que deixar ela mais alcalina. E aí, alimentos para se evitar: milho, trigo e soja. Você vai ler os rótulos desses alimentos, porque são alimentos ricos em oxalato. Então, você vai ler o rótulo lá do que você der para o seu cachorro comer. Não pode ter milho, trigo e soja. E aí, alimentos que são interessantes para esse problema são coração de frango, coração bovino e coração suíno. O oxalato de cálcio, novamente, você pode pedir para o seu médico veterinário entrar em contato comigo, eu passo as doses para ele e o seu veterinário faz a receita para você. Que dá para manipular esse suplemento com vitamina K2, piridoxina, ômega 3, D-manose e N-acetil-D-glucosamina. Cálculos de urato, você vai precisar também aumentar a ingestão de água do cachorro. A alimentação natural tem muito mais água do que a ração. E os cálculos de urato se formam em pH ácido a neutro. Então você vai deixar a urina mais alcalina, se for o caso, né? Se já estiver neutro, não precisa. E aí você vai evitar alimentos ricos em purinas, que são vegetais crucíferos, exemplos de vegetais crucíferos: brócolis, couve, couve-flor, repolho. Aí também o espinafre, ervilha, milho, trigo, vísceras, sardinha, cavalinha, mexilhões e levedura de cerveja ou parede de levedura. Por que eu sublinhei? Porque a maioria dos suplementos industriais, rações e tal, tem levedura de cerveja na composição. E aí pode aparecer lá no rótulo assim, ó, levedura de cerveja, parede de levedura, ou Saccharomyces cerevisiae. Se tiver qualquer um desses nomes, tem levedura lá na composição, e essas leveduras são ricas em purina. Você pode piorar o problema do seu cachorro dando um alimento que tenha isso na composição. Xantina é semelhante lá aos cálculos de urato, né? Se forma em pH ácido a neutro. Precisa, se for o caso, deixar a urina mais alcalina e evitar também os alimentos ricos em purinas, como já vimos anteriormente. E também, claro, você vai aumentar a ingestão de água do seu cachorro. A alimentação natural tem mais água que a ração. Os cálculos de cistina, né? Novamente, batendo na mesma tecla, né? Aumentar a ingestão de água é importante. Se forma em urina com pH ácido, então nesse caso tem que deixar a urina mais alcalina. É importante diminuir o consumo de sódio do cachorro. Existe associação entre o consumo de sódio e presença de cálculos de cistina, né? E o sódio está presente onde? No sal de cozinha. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, né? Tem sódio lá. E aí, uma das formas de alcalinizar a urina do cachorro é usando bicarbonato de sódio. Mas bicarbonato de sódio tem sódio, a gente não quer o sódio lá porque pode piorar o problema. Então é possível usar o citrato de potássio. É melhor usar o citrato de potássio para alcalinizar a urina desses cachorros do que o bicarbonato de sódio, porque o sódio piora os cálculos de cistina. Cálculos de silicato, você também precisa aumentar a ingestão de água do cachorro, a alimentação natural é melhor do que a ração nesse caso. Se forma em urina com pH ácido a neutro, então precisa deixar a urina mais alcalina se for o caso, né, se ela estiver ácida. E aí você não vai fornecer alimentos que sejam ricos em silício. Quais são alguns exemplos desses alimentos? Milho, aveia, soja, trigo, arroz, repolho, cenoura, maçã e laranja. Alguns exemplos de alimentos ricos em silício, porque o silício faz parte do silicato, né? O silicato é um silício junto com um oxigênio. Bom, pessoal,
Te convido a conhecer o meu site, conhecer o curso online de alimentação natural para cães. Temos os links todos aqui na descrição do vídeo. É um curso voltado para cães saudáveis. E é isso, para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande e-mail para vete.edgar@gmail.com. Por lá eu explico como funciona o meu atendimento, também te passo um orçamento. Curte, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você está chegando agora. Um grande abraço para você, fique com Deus. Tchau, tchau.